Começa agora mais um Turismo em Destaque. No que diz respeito à apreciação dos diferentes programas eleitorais, sobretudo na vertente económica, e as medidas que, na minha opinião, merecem ser mais destacadas, gostava, antes do mais, de começar por salientar que, tal como resultou dos debates e das sondagens que têm vindo a público, o país está, neste momento, totalmente bipolarizado. Ou seja, apenas há dois partidos com possibilidade de vencer as próximas eleições legislativas, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. E isto leva-nos à questão da estabilidade política, que tive a oportunidade de aqui abordar há 15 dias, no episódio 59 do Turismo em Destaque, quando fiz as projeções e as perspectivas para o ano turístico de 2022, em que tive a oportunidade de referir a importância da data do pós-30 de janeiro e dessa mesma estabilidade, não só para o futuro de Portugal, mas sobretudo pela segurança e pela confiança que essa estabilidade dará seguramente aos agentes económicos e permitirá o progresso e o desenvolvimento da nossa economia. Porque, de facto, o pior que nos podia acontecermos era entrarmos numa fase, por assim dizer, de mais de sobressalto político, sem uma solução estável, sem uma solução duradoura, o que acabava por nos atirar para aquilo que comumente se designa por pântano e, portanto, daí que a importância das eleições do próximo dia 30 seja, de facto, crucial. Contudo, esta bipolarização também tem aspectos positivos e eu permito-me destacar dois. Desde logo, a preocupação dos dois principais partidos com a questão da consolidação das contas públicas e também com a baixa da dívida pública, preocupação é essa que é acompanhada também com outra relacionada com o aumento da inflação e a consequência que a mesma poderá ter nas taxas de juros, obviamente entrando pela dívida pública, porque caso estas aumentem, a dívida pública obviamente é influenciada e uma situação essa que nos colocaria numa posição muito, mas mesmo muito difícil. Uma segunda nota para dizer que também ambos os partidos defendem o alívio da carga fiscal para as pessoas singulares e para as pessoas coletivas. Estou a falar em concreto do IRS e do IRC, situação em que são acompanhados pela esmagadora maioria dos outros partidos, do Bloco de Esquerda ao CDS, à CDU, ao PAN, à Iniciativa Liberal, ao Chega e ao LIVRE. Ou seja, este parece ser um tema em que há um amplo consenso nacional, apesar de algumas das propostas ao nível destes impostos terem uma fortíssima componente ideológica. Quero aqui também abrir um parênteses para referir que nem todos os partidos publicaram um programa eleitoral. Por exemplo, a CDU manteve válido o seu programa eleitoral que apresentou em 2019, tendo-o apenas reforçado com um pequeno compromisso eleitoral, que no fundo é uma síntese das principais medidas. O mesmo, um compromisso eleitoral foi a opção também tomada pelo CDS e já o Chega optou mais por uma solução tipo manifesto ideológico ou, se quisermos, de intenções. E tudo isto para dizer que, no fundo, nós vamos estar perante duas grandes opções, ou se quisermos, dois modelos económicos totalmente distintos. O primeiro, o do Partido Socialista, que é um pouco o da evolução na continuidade, como tem sido, aliás, o próprio mote de campanha do PS, ou seja, que está assente no estímulo do consumo privado e como forma de dinamizar a economia, vivendo muito dos impostos, sobretudo dos impostos indiretos e do princípio consumidor-pagador. E outro modelo em oposição, que é o do PSD, que ambiciona um maior dinamismo para a economia através de um aumento da competitividade e da produtividade e, dessa forma, faz depender todas as suas propostas dos ganhos que o país vier a obter nestes dois aspectos. A grande questão que ambos fazem fé e que ambos acreditam e que no fundo é a grande incógnita é como é que tudo vai correr de feição
seja com a pandemia, seja no que diz respeito à inflação e à evolução das taxas de juros. É que o problema é que se assim não for, se por acaso algum destes aspectos não corre bem, então as promessas que ambos os partidos fazem vão literalmente por água abaixo e, como diz o povo, lá teremos nós outra vez que apertar o cinto, não obstante a grande injeção de fundos comunitários que o país irá receber durante os próximos anos. Já que no que diz respeito ao turismo e às principais propostas apresentadas pelos diferentes partidos políticos, eu quero começar por dar 4 notas. A primeira para dizer que se somarmos todos os programas eleitorais, todos juntos, eles não fazem um bom. A segunda para dizer que esta foi uma oportunidade perdida, ou se quisermos, mais uma oportunidade perdida para afirmar a importância do turismo, sobretudo porque os dois principais partidos entraram na discussão algo demagógica dos governos pequenos. E como se sabe, em termos de despesa pública não há grande diferença entre ter mais um ou menos um ministério. Isso acaba por não ter peso. Tem muito mais peso não se tomarem decisões, vermos problemas adiados por falta de conhecimento de causa, por falta de saber especializado, isso é que é mais importante. Aliás, por outro lado, também nós temos que perceber que os governantes são pessoas e, tal como nós, o nosso dia tem 24 horas, para eles também tem. E, portanto, por muito que queiram, por muito que se esforçam, por muito que se empenhem, se houver menos governantes, cada um terá mais assuntos para tratar. Ora, inevitavelmente, com a duração do tempo limitada, há algo que tem que ficar para trás. E diz-nos a história, diz-nos a prática que, inevitavelmente, aquilo que acaba sempre por ficar para trás ou para segundo plano é o turismo. Um terceiro aspecto para referir que os programas falam muito pouco de turismo, e já lá irei em maior detalhe, e embora falem um pouco mais de aviação, embora não considerem este setor como parte integrante e peça fundamental da atividade turística, como aliás tem vindo a ser prática, e às vezes que falam de aviação fazem-no com desconhecimento também, para não mesmo referir ignorância. Finalmente, um quarto e última nota que aqui queria dar é que existe no meio de tudo isto uma enorme responsabilidade por parte dos agentes turísticos, que têm sido muito pouco proativos, aliás, um pouco na linha daquilo que tem sucedido nos últimos 10, 15 anos, apresentando poucas ou nenhumas propostas, e mesmo as poucas propostas que foram ainda agora apresentadas, foram após a publicação dos programas eleitorais, ou seja, já a destempo. Ora, isto leva com que a estratégia prosseguida pelos agentes turísticos seja mais de apostarem tudo nas conversas de gabinete, no, por vezes, andar pelos corredores do poder a tentar influenciar, ao invés de apresentarem propostas, até mesmo de confrontarem, no bom sentido do termo, os diferentes partidos políticos com propostas acerca da evolução da atividade turística, uma vez que, melhor do que ninguém, eles conhecem os seus desafios, os seus constrangimentos e, obviamente, as soluções que melhor possam servir o progresso e o desenvolvimento do turismo nacional. Dito isto, vamos então às propostas em concreto. Para o PAN, para a Iniciativa Liberal, para o Bloco de Esquerda, para o LIVRE e para a CDU, o turismo é praticamente sinónimo de alojamento local, pois é quase exclusivamente desse setor que falam. Aliás, a própria Iniciativa Liberal tem um capítulo que é intitulado Hotelaria e Restauração, mas onde só fala apenas de alojamento local. Já o Chega nem sequer por uma vez refere a palavra turismo. E o CDS fala uma vez a propósito da captação de recursos hídricos. No que respeita à aviação, tirando a discussão acerca da nacionalização para uns, da privatização para outros, da TAP, que parece ter sido um tema que a todos muito apaixonou, mas que todos também demonstram o seu desconhecimento grande sobre o assunto, vale a pena destacar e referir que quer para a CDU, quer para o Bloco de Esquerda, a nova solução aeroportuária de Lisboa passa por a construção de um aeroporto em Alcochete de forma faseada, enquanto que o PAN continua a insistir na
revitalização do aeroporto de Beja. Já o PSD avança que a solução aeroportuária complementar ao Portela ou ao Humberto Delgado deverá estar pronta em 2025, só que se esquece de dizer como é que tal irá ser possível. Mas centrando-nos agora um pouco mais nas propostas dos dois principais partidos, vale a pena destacar, do lado do Partido Socialista, desde logo uma curiosidade. É que coloca o setor da restauração junto com a atividade económica do comércio, o que, quanto a mim, é uma falha grave, diria mesmo gravíssima, porque, como se sabe, a restauração é um dos principais setores que integram a constelação turística. Do ponto de vista estrutural, o Partido Socialista coloca as fichas todas do turismo como fator de aumento, de incremento das exportações através da inovação na atividade. E o grande instrumento que lhe serve de orientação para o alcançar deste objetivo é o documento Turismo 2027, como se sabe foi elaborado em finais e apresentado em finais de 2016 para a década 2017-2027 e que há poucos meses foi recuperado, foi revitalizado com o programa Reativar o Turismo, Construir o Futuro, dando para a atividade, disponibilizando cerca de 6 mil milhões de euros, 50% dos quais destinados aos apoios ao tecido empresarial, embora o Governo, na altura da apresentação desse plano, tenha tido o cuidado de dizer que esses cerca de 3 mil milhões de euros eram apenas meramente indicativos, como aliás eu tive a oportunidade de explicar e analisar em maior detalhe no episódio 30 do Turismo em Destaque em maio passado. Prevê também o Partido Socialista que em 2023 Portugal tenha exatamente as mesmas receitas turísticas que tinha antes da pandemia, isto é, em 2019. E que daí para a frente o turismo continue a crescer e, em particular, as receitas turísticas cresçam. Ora, sinceramente, sem uma nova solução aeroportuária no horizonte, não vejo como é que tal crescimento continuará ou será sequer possível. Em complementar esta sua visão, o Partido Socialista fala ainda dos estímulos à criação de novos negócios turísticos e de novos modelos de negócio, com a ligação das indústrias criativas ao turismo, nomeadamente o cinema, com a promoção de imagem de Portugal já no pós-pandemia, como país seguro, seja para visitar, seja para viver, seja para fazer negócios, seja para trabalhar, invocando aqui a questão da segurança, que, como se sabe, eu ponho sempre muitas interrogações, já que é algo que não se deve, quanto a mim, promover, mas antes garantir. Agora, indo ao Partido Social Democrata. Desde logo apresenta uma medida, como nós costumamos dizer, de combate, ou seja, uma medida de grande impacto, que é a redução do IVA na restauração a partir de finais de julho de 2022, portanto deste ano até dezembro de 2023, como forma de apoiar as empresas. Isso queria dizer que a taxa do IVA aplicada aos serviços de restauração no continente e depois com as necessárias adaptações para as regiões autónomas seria de 6%. É uma medida muito positiva que eu há anos que defendo, com particular insistência nestes 2 últimos anos de pandemia, mas que, quanto a mim, levanta uma outra questão, é que apenas diz respeito a um setor, deixando todos os demais que integram a constelação turística de fora. Do ponto de vista estrutural, o PSD afirma o turismo como atividade económica estratégica para a nossa economia, mas avança com velhas soluções, algumas delas, perdoe-se uma expressão, com o bafio já de algumas décadas. Nomeadamente, aumentar as receitas e o valor gerados pelo turismo em oposição ao aumento do número de turistas, o desenvolvimento do turismo no interior e nas cidades de média dimensão e do turismo de natureza como modelo de progresso turístico, atenuar a sazonalidade, nomeadamente na região do Algarve, reforçar as sinergias com outras áreas de atividade económica e diminuir a burocracia e também estimular os apoios à capitalização das empresas e apoios também financeiros às próprias empresas turísticas, através do Banco de Fomento, estes últimos 3 aspectos, exatamente, ou em moldes muito semelhantes aos do Partido Socialista, prosseguir com a digitalização do turismo e elaborar uma nova lei de bases do turismo. Ora, eu, sinceramente, não conheço nenhuma lei de bases do turismo, embora seja um tema que me seja muito caro, porque estive envolvido sempre desde a sua origem e acho que ele é fundamental. Aquilo que conheço, sim,
é um decreto-lei de base do turismo, que é algo que, do ponto de vista jurídico, uma figura que nem sequer se sabe bem o que é, que foi aprovado e publicado no início de 2011 por um governo socialista, quando o país estava à beira de entrar no resgate financeiro e ter assistência financeira internacional, vulgarmente o período da Troika, e, portanto, uma nova lei de bases do turismo, não sei bem o que é, seria mais a propósito de criar uma lei de bases do turismo, já que uma lei é um instrumento que é definido pela Assembleia da República. Finalmente, vale a pena fazer uma referência também à questão que o PSD fala da ferrovia, quanto a mim, acertadamente, porque opta por fazer uma migração da bitola ibérica que atualmente rege a nossa ferrovia para a bitola europeia. Ou seja, em conclusão, e depois de rapidamente visitar os programas e as propostas dos diferentes partidos a estas eleições, o turismo pode ficar com uma certeza. É que se não fizer por si, se o turismo não fizer pelo seu progresso, se o turismo não fizer pelo seu futuro, com a política e com os políticos, apenas poderá contar para, quando houver prémios internacionais, aparecerem prontamente ao seu lado para ficarem na fotografia. Até de hoje a uma semana, não facilita a vida ao vírus e já sabe que pode acompanhar todos os meus comentários de forma gratuita numa das plataformas cujo endereço aparece já de seguida.